Olá, meu lindo e minha linda, não me julgue. Eu sei que eu prometi que abrir esse canal para poder conversar mais com vocês como um diário, né? Falar um pouco mais das minhas experiências nesses momentos que eu tenho tido aí de autoconsciência, autocuidado. Mas assim, eu tenho percebido que eu não tenho sido muito disciplinado, porque aconteceram realmente muitas coisas na minha vida. Estou muito feliz, porque eu sei que é tudo através das técnicas que eu tenho feito e eu sei que eu crio a minha realidade. Só que assim, ao mesmo tempo que eu tenho essa consciência, às vezes bate mil coisas, né, cara? Eu comecei a perceber que o Espírito Santo, é, centelha divina, não importa, é muito amoroso, né? Porque assim, eu realmente às vezes na verdade, eu só quero viver minhas coisas, né? Quero ter minhas próprias experiências, gente. Eu não tenho nem com quem compartilhar, às vezes, nem conto nada que acontece, que é tanta coisa. Só que assim, eu percebo que mesmo com todas as experiências que eu tenho, todas as coisas que têm acontecido, é, mesmo assim eu ainda, às vezes lá no fundo, ainda acabo duvidando um pouco, né? Eu percebo que às vezes eu tô numa situação que eu tô meio assim em dúvida de saber o que fazer. E eu conheço zilhões de técnicas, zilhões de coisas, já li vários livros, tal, ensinando várias técnicas e eu acabo às vezes não colocando em prática. E esse vídeo é justamente sobre isso. Eu queria fazer um alerta e queria conversar com vocês para vocês não caírem no mesmo erro que eu caio às vezes, né? Porque assim, as técnicas têm que ser feitas todos os dias, eu acredito. Por quê? A gente está num momento no mundo que tem muitas provas, né? Muitas situações que acontecem para poder testar a gente. Sem contar as influências, né? Inteligência artificial, telefone, redes sociais que roubam a nossa atenção diariamente. Então, a gente precisa fazer essas técnicas para a gente poder continuar alinhado, o mínimo alinhado possível, para a gente não se perder, porque senão a gente vai por um caminho. E assim, eu tenho percebido isso, já percebi, a gente sabe que isso é uma realidade, porque assim, a gente tem esse costume de que quando as coisas estão complicadas, a gente busca ajuda espiritual, seja num centro de candomblé, seja onde for, né, numa igreja espírita, budismo, não importa. A gente quer que ajudem a gente a resolver nossos problemas. Deixa eu só beber uma água aqui. Ó, na taça, igual a Beth Russo fala, né? Então, e assim, quando as coisas estão fluindo bem, é meio que a gente larga, né, de mão. A gente, quando as coisas estão fluindo bem, a gente não quer se cuidar, a gente não quer resolver as coisas que a gente tem que resolver internamente, e não pode ser assim. Eu penso sempre que a minha vida espiritual é como se fosse um círculo, e que quando eu comecei a fazer as técnicas, é como se eu plantasse uma semente. No dia seguinte, mais uma semente. E vamos pensar nesse círculo, né? E eu completei esse círculo todo com as minhas técnicas. Todo dia eu fiz e fui completando. No momento que eu chegar no início desse ciclo de novo, eu começo a colher o que eu plantei. Por quê? Se eu começar a plantar agora, é como se fosse, vamos lá, vamos dar um exemplo, a terra, né? Eu boto a semente ali. Eu não vou colher essa semente agora, eu tenho que esperar um pouco para ela poder germinar. A mesma coisa é a nossa mente, os nossos desejos, nossas vontades. Por quê? As nossas vontades, nossos desejos, elas mudam muito, elas oscilam muito. E a gente quer muito uma coisa um dia, no outro dia já não quer mais. Então, assim, o universo ele não pode cocriar as coisas de um dia para o outro, porque ele tem que levar muito em consideração o que, que você quer de verdade, no fundo do teu coração. O que, que ele realmente quer, porque ele quer muita coisa, ele quer tudo. Só que o ego dele quer tudo, só que não é tudo, né? Ele tem que saber o que ele quer. Na verdade, a gente nem deveria querer nada, porque a gente deveria apenas pedir para o Espírito Santo, né, para nossa essa centelha divina, nosso Deus interior, para ele poder guiar a gente pelo caminho que deve ser, porque a gente já tem um caminho de evolução que é traçado. E assim, não importa o caminho que você pegar,
O negócio é que no final todo mundo tem que se encontrar lá no alto com a sua evolução concluída ou mais concluída possível. Então, assim, a gente está na Terra e a gente tem que usufruir o que ela tem de melhor, mas sem esquecer nunca que a nossa missão nessa Terra é evoluir como ser humano, né? Melhorar como ser humano sempre. E a gente, claro, pode criar uma vida boa, né? Graças a Deus, hoje em dia eu tenho uma casa ótima, tenho uma vida muito boa. E eu hoje mesmo tava pensando, ó, um dia de chuva, já aconteceu de eu estar no escritório há um tempo atrás e olhar assim e falar, nossa, eu queria tanto estar de home office. Ou então um dia de sol muito forte, eu falei, nossa, eu queria muito estar na praia hoje, mas não, tem que trabalhar, ok, né? E depois que eu comecei a conhecer essas técnicas, eu falei assim, não, eu vou mudar minha realidade. Hoje eu não quero ir, eu não vou hoje. E hoje em dia eu consigo trabalhar por conta própria, eu estou como corretor de imóveis. E assim, é isso justamente que eu tô falando, porque assim, quando as coisas estão fluindo bem, às vezes acontece, né, de eu largar um pouco as técnicas. Mas as técnicas que eu tento sempre estar fazendo são minhas meditações, né, as meditações que o Joy Dispenza disponibiliza. Tem a Auricelli, que é o canal que eu sigo, vou até deixar aqui embaixo. Ela tem várias meditações ótimas que eu faço, tem mais de 2 anos já que eu faço. E a técnica que me acompanha mesmo é o Ho'oponopono, que eu faço desde quando eu iniciei, que foi a técnica que mais me ajudou a limpar as memórias antigas de não merecimento, de escassez. Então, assim, o Ho'oponopono foi o que me ajudou mais. É o meu caminho que eu tenho seguido. Isso não quer dizer que o teu caminho tenha que ser o mesmo. O importante é que você faça sempre. Mas aí eu tenho percebido que às vezes eu largo um pouco de mão. As coisas estão tudo bem, estão fluindo super bem, às vezes eu largo, né? Aí eu sinto que começa a cair um pouquinho, eu já corro de novo e sigo. E eu queria passar essa dica para a gente não deixar essa peteca cair nunca. Né? Eu retornei de novo, tem uns meses que eu voltei a fazer minhas técnicas todos os dias, eu voltei a fazer minhas meditações sempre que possível, tento fazer todos os dias, mas nem sempre faço, vou ser bem sincero. Mas na semana, pelo menos 4 vezes eu faço o Ho'oponopono todos os dias. E comecei a voltar a fazer o Ho'oponopono para coisas específicas, tipo venda de imóveis. E quando eu sinto que o negócio está meio assim, que dentro de mim começa a questionar, né? Eu falo assim, nossa, o mercado está tão complicado, que é tanta gente, é tanto corretor, que eu não sei mais o que eu faço. Não, eu faço minhas orações, minhas meditações, e os clientes aparecem. Claro que eu faço o meu trabalho, né, também, óbvio, mas os clientes aparecem, né? E tem gente que às vezes faz milhões de coisas e não consegue. Então, assim, eu sei que esse alinhamento, se eu fosse mais alinhado, se eu fizesse mais as coisas, eu teria mais resultados, que é o que eu estou tentando agora. Então, assim, o motivo desse vídeo é para que, assim, você não deixe de fazer suas técnicas, você continue fazendo sempre, dos momentos bons, momentos ruins. Arrumou um namorado, arrumou uma namorada, arrumou um emprego bom, conseguiu uma casa boa. Gente, não deixa de fazer as técnicas, continua fazendo, porque é só melhorar. Agora, se você larga de mão e acha que já resolveu, porque assim, o que eu tenho de experiência de amigos meus que começaram a namorar recentemente, que me falaram e eu comecei, gente, faça suas técnicas, cuide, limpe você, resolva em você. E a pessoa, depois que está no bem bom, deixa de fazer e depois me fala, ai, nossa, tá tudo errado de novo, ficou tudo ruim de novo. Eu falo assim, gente, pois é, porque você não está resolvendo em você, limpa em você. Casos pessoais, que, filho, não sei o quê. Eu falei, gente, esquece o filho, limpa em você, tem que limpar em você, né? E sem contar que esse alinhamento te traz diversas coisinhas, né? Recentemente aconteceu um fato, ontem, quando eu abri o noticiário, eu vi lá que o Nepal, né, teve esse acidente super terrível aí, que desceu essa água nesse rio, que a cidade ficou embaixo, né, lá daquele lamaçal todo. E eu achei até estranho, porque um dia antes eu estava estudando uma palestra, até da Nova Acrópole, era um palestrante português, eu não lembro o nome dele agora. O sotaque dava para
entender com boa vontade, mas também tinha legenda, tem legenda e está disponível, né, de graça no YouTube. A palestra tem um torno de 1 hora e pouquinho. Eu estava estudando sobre Atlântida, que é uma cidade, é uma ilha, né, que aparece em um dos livros de Platão. E ele fala muito das forças da natureza e fala que a natureza, quando ela quer acabar com tudo, ela acaba, não tem isso, ela cobra, porque ele usa o exemplo de Atlântida, né? Ele fala que era uma cidade bem estruturada, que eles tinham, que eles dominavam, né? Mas que de um dia para o outro, Atlântida foi submersa pela água. Atlântida era uma ilha e ficava, possivelmente, pelo que ele descreve, ela ficava antes do continente americano, que é os Estados Unidos hoje, né? Então, assim, aí eu estudo isso, assisto uma palestra de 1 hora e pouca e fiquei até, gente, eu vou ser sincero, quando eu assisti a palestra, sim, eu fiquei, nossa, poxa, como é que vai cobrir uma cidade toda, né? Tipo, cara, é muito, muito complicado. Mas vamos lá, né? Não sei se é realidade, eu acredito que tenha acontecido, que realmente tenha havido. Não foi no tempo de Platão, foi bem antes dele, só que essas histórias rodavam, né? E hoje em dia dificilmente você encontra algum vestígio. Claro que a tecnologia hoje em cima está avançada, ainda tem gente que acredita que tenha sido algo real, então está em cima, tem várias evidências aí já comprovadas, só que fazem, né, vários anos, né, cara? Se eu não me engano, 9 mil anos, não tenho certeza, ou mais, né? Mas vale a pena pesquisar aí sobre Atlântida, que Platão fala. E coincidentemente, no dia seguinte, quando eu acordo, eu vejo aquela notícia e eu tinha duvidado de que poderia acontecer. E realmente, aquela água, aquela lama descendo e cobrindo a cidade de um dia para o outro, né? O Nepal, muitos turistas, uma coisa muito triste. Faço meu Ho'oponopono também, né? Pela terra, pela nossa terra amada, pelo nosso Brasil amado. Não adianta só ficar reclamando, gente. E reclamar é aquela história. Não reclamo, porque reclamar é reclamar 2 vezes. Então, assim, não faça. Tenta sempre manter o maior tempo possível você com a consciência, né? E entendendo que aquela tua situação atual pode ser mudada sim, só que você tem que fazer a técnica, tem que confiar, acreditar, ter fé. Porque é isso, o ponto essencial desse vídeo é, acontecem diversas coisas, porque isso que eu contei do Nepal, que aconteceu comigo, de eu ter visto a palestra, isso não muda nada para ninguém, mas internamente para mim é uma testificação, dizendo assim, como se o Espírito Santo estivesse cuidando, olha só, tá vendo? Quando você começa a fazer as técnicas, gente, não é só o material que você resolve, mas a sua mente, você, pelo menos o Ho'oponopono, muitas coisas que eu entendia de uma forma, o Ho'oponopono me ajudou, sabe, a ir limpando, a ressignificar as coisas, eu vejo de forma diferente. E isso foi me mudando automaticamente. Quando eu mudei dentro, eu consegui mudar fora. Gente, em menos de um ano eu morava numa comunidade, eu estava morando numa comunidade aqui perto. E trabalhava numa empresa que é em frente ao prédio que eu moro hoje. Tirei uma foto uma vez e falei assim: nossa, eu acredito que eu vou morar ali um dia. E realmente, menos de um ano eu tô morando aqui. E no mesmo prédio onde eu falei, isso é uma das coisas que já aconteceram, mas assim, já aconteceram diversas coisas. E mesmo assim, eu vou ser sincero, eu duvido às vezes. E isso é terrível. É uma coisa que eu tenho trabalhado no meu Espírito Santo para acreditar mais e ter mais fé, porque essas pessoas que eu vejo que elas começam a cocriar loucamente, sem pensar, é porque elas acreditaram já acreditam, 100%. Eu, como vim de um lugar de muita escassez, assim, eu vou dizer, minha fé hoje tá, acho que tá uns 80% já, mas falta 20, né? Falta, na verdade, né? Depende muito do momento, mas o recado é, gente, eu não sei qual é a técnica que você vai tá fazendo, é um Pai Nosso todos os dias. Importante sempre você se conectar com o teu peito, o teu coração, que é a energia mais poderosa que a gente tem aqui na Terra, e desejar coisa boa, não falar mal do próximo, né? Não esperar que o outro mude você e ter muita fé, tá bom? É isso, eu vou tentar fazer mais vídeos, né? Vi que meu visual tá diferente, o cabelão agora, mas estou feliz, tá bom, gente?
Fica na paz. Desejo tudo de bom para você, para mim, para todos nós. Tchau, tchau.